Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Vamos todas as semanas, já há mais de 5 anos, ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, procurando mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, através da figura dos que o detêm. Hoje conversaremos com a minha sócia e professora de Direito Público, Direito Administrativo, autora de diversos livros, sobre a lei da anistia. Analisarmos, enfim, por que se renova uma matéria que já fora pacificada no Supremo e qual a motivação que há atrás disso, na medida que um relatório da CIA, aquela instituição, aquele organismo, agência dos Estados Unidos, que provocou desnecessariamente uma guerra com o Iraque, fazendo com que as tropas americanas invadissem, tivessem um número enorme de mortos de soldados americanos, viessem a destruir em parte do país, sob a alegação de que havia armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Exatamente nesse relatório que agora se pretende renovar o debate se deveria ou não ser revogada a lei da anistia. Sobre isso que vamos falar com a minha sócia e grande jurista, Fátima Fernandes. Fátima, um grande prazer estar aqui no programa. E já lhe faço a pergunta. O que você acha dessa tentativa de alguns da chamada Comissão da Meia-Verdade, já que nunca procuraram estudar os crimes praticados pelos guerrilheiros, alguns terroristas, durante aquele período? Qual é a sua opinião? Doutor Ives, em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar do seu programa, conversando com o senhor e com os seus telespectadores. O que me surpreende mais é que, entre as ações que estão objetivando essa finalidade de, na verdade, negar a anistia para todos aqueles agentes do Estado, militares, que cometeram crimes comuns na época da ditadura e não em relação aos opositores do regime, que também os cometeram, é que a autoria de uma dessas ações, que é, na verdade, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a 153, foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é? Isso causa uma grande perplexidade, porque, primeiro, pelos argumentos que eles alinham ali. Por exemplo, da inexistência de um acordo que tenha levado à aprovação dessa lei há 30 anos atrás, quando a Ordem dos Advogados do Brasil foi a maior protagonista da celebração deste acordo. Basta lembrar que o projeto de lei, antes de ser mandado ao Congresso, teve o parecer do conselheiro Sepúlveda Pertence, que depois se tornou ministro do Supremo Tribunal, pela aprovação da lei. Então, isto causa uma sensação de violação do princípio da boa-fé e da confiança que a doutrina conhece com base numa expressão latina que é venire contra factum proprium, ou seja, alguém que assume uma postura, um comportamento e que inspira nos demais a certeza de que aquele comportamento vai ser cumprido, de repente volta a tomar uma atitude absolutamente contrária àquele comportamento adotado inicialmente, violando manifestamente o princípio da boa-fé e da confiança. E é um dado que é preocupante nisto. Na verdade, houve um acordo. Eles pediram a ordem. Eles estavam na clandestinidade. Graças à figura de Raimundo Faoro e do Sepúlveda Pertence, trabalharam junto aos militares para aceitarem. E se não fosse a ordem ter sido verdadeiramente a ordem daquela época, eu fui conselheiro naquela época,
conselheiro de 79 a 84, era conselheiro da Ordem aqui na seccional de São Paulo, quando foi aprovada a lei, portanto, há quase 40 anos, a pedido dos guerrilheiros que queriam voltar à política. E se não fosse a figura maiúscula de Raul Faoro, o Pertence, que era muito respeitado, era conselheiro também do Conselho Federal, não teria havido. E o mais impressionante é que o próprio advogado do PT, porque na verdade foi o PT que criou a Comissão da Verdade, foi o PT que pôs os conselheiros que ele queria para essa Comissão da Meia-Verdade, que disseram, nossos crimes nós não queremos apurar, só queremos apurar os crimes praticados por aqueles que estavam no regime, que é uma meia-verdade e uma verdade parcial. Mas o aspecto que impressiona, Fátima, é que, graças a essas figuras maiúsculas da ordem naquela época, é que se obteve, e depois isso foi constitucionalizado em disposições transitórias. E mais, quando isso foi, o PT pretendeu que se revogasse a lei apesar do direito adquirido. E o advogado do presidente da República, que era hoje o ministro Dias Toffoli, deu um parecer dizendo que a decisão do Supremo era correta, porque a Constituição é claríssima em dizer que o direito adquirido não pode ser atingido. O presidente Lula pretendeu que ele mudasse o seu parecer e, como o ministro Toffoli é uma pessoa de posição muito firme e não transige em relação às suas posições, disse, eu não mudo. E manteve o parecer e o Supremo decidiu. Então, o que me impressiona é que é cláusula pétrea na Constituição que o direito adquirido não pode ser atingido. Esse direito foi adquirido em 79 e constitucionalizado em 88. O que vale dizer é como se nós quiséssemos revogar o artigo 5º, inciso 35 da ordem, o 36 da Constituição Federal. Isso me deu, porque dá a impressão que a Constituição não vale nada. O que se vale é, digamos, as vinganças políticas, os resquícios, como se o Brasil vivesse com um baú, com um mundo de fundos de ressentimentos, o que provocaria, evidente, uma reação também daqueles que eles nunca apuraram a verdade, dos que morreram em shoppings através de atos terroristas por parte dos guerrilheiros. É algo extremamente preocupante, não é, Fátima? Não, sim, e principalmente questionar o fato de o nosso ordenamento atual ter recebido essa lei, quando existe uma emenda constitucional 26 de 85, que foi a emenda que instaurou a Constituinte, que expressamente recebeu a anistia, inclusive com um perfil até mais alargado. E eu acho assim uma coisa muito estranha negar essa verdade histórica tão comprovada, suficientemente comprovada, de que houve um acordo, sim, da sociedade que se mobilizou inteira, não só por seus intelectuais, como Raimundo Faoro, Seabra Fagundes, Dom Eugênio Salles, mas também das principais instituições representativas da sociedade, como a CNBB, a ABI e a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Dizer que isto não aconteceu é simplesmente ignorar a verdade histórica e querer atingir a bilateralidade desse acordo, certo? É simplesmente negar os instrumentos que foram usados para a passagem da ditadura para a realidade democrática. Né? Aliás, Fátima, nós estamos terminando esse bloco. Um ponto que eu considero fundamental que o telespectador tenha conhecimento é o movimento guerrilheiro que pretendia instalar um regime cubano. Eu me dou bem com o José Dirceu, você sabe disso. Apesar de divergir em tudo, fizemos inúmeros programas de televisão juntos, seja no Ferreira Neto, seja com a Maria Lídia. E nesses programas de televisão divergimos em tudo, mas sempre nos tratamos com muito respeito.
Mas é uma frase em que eu até disse a ele, numa das conversas, como é que você pode dizer algo semelhante? Disse, eu me sinto muito mais cubano do que brasileiro. Eles pretendiam implantar um regime cubano, uma ditadura semelhante a Fidel Castro. Eles atrasaram a redemocratização, porque aquele momento em que, durante 3 anos, principalmente, de 69 a 71, tiveram momentos assim de grande violência, com atentados terroristas, inclusive, e mataram, provados, 129 pessoas, os guerrilheiros. Um grupo que veio assumir, entende, não percebeu que foi quando terminou o movimento guerrilheiro que entramos nós, advogados, eu fui conselheiro na época, a lutar pela redemocratização e trazer da clandestinidade essas pessoas. Graças a isso, nós tivemos uma redemocratização sem sangue. Foi a melhor das armas, que não é dar tiros, mas é a arma da palavra que nós utilizamos e que permitiu a redemocratização. Fomos nós, conselheiros da ordem, membros do Instituto dos Advogados, principalmente em São Paulo. Eu era vice-presidente, depois fui presidente do Instituto, lutando por isso é que conseguimos. Então, dizer agora que não houve acordo é, evidentemente, enxovalhar a verdade histórica. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando nisso na segunda parte.